hoje temos um convidado especial, nosso amigo, pesquisador da universidade, já fez mestrado, concluindo seu doutorado, nosso amigo aí, Diego Colares, já esteve aqui uma vez apresentando sobre as pesquisas dele com a argila kimberlite, e hoje ele veio trazer toda a parte de metodologia científica ligada à nossa pesquisa da Terra convexa. Seja muito bem-vindo, Diego. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no seu canal, meu amigo Otávio. Semana passada a gente soltou um vídeo, né, que falava de algumas reflexões a respeito da Terra convexa e alguns questionamentos, né, e inclusive de outros pesquisadores de outros locais aí, que batiam com a nossa pesquisa da Terra convexa. O Diego é um pesquisador que está envolvido em vários projetos acadêmicos e também em vários projetos ligados à Dáquila Pesquisas, aí, que ele está na frente aí de várias pesquisas. Ele veio aqui abordar o documentário nosso, né, que já começou, que foi lançado, né, da Terra Convexa. Quem não assistiu, está disponível, eu vou colocar o link para o documentário direto depois na descrição do vídeo, e fazer uma análise aí do documentário para a gente ver a importância, por que é importante isso, o que tem por trás dos experimentos, qual a importância de um experimento, o que ele traz para a gente de índices conclusivos, né? Por que a gente, é interessante saber se a Terra é azul, redonda, verde, amarela, redonda, quadrada, triangular, né? Qual a importância disso? Eu vou passar a palavra para o Diego, ele fez uma apresentação muito legal aí para a gente, e no final eu faço alguns comentários aí ligados à pesquisa também, complementando alguma coisa aí, se porventura tiver algo a ser complementado, e informações aí do documentário, algumas experiências que nós já fizemos para a sequência aí do documentário. Então, pessoal, passando a palavra aqui para o Diego, vou colocar aqui a apresentação dele aí para a gente ir seguindo. Bem, então, após as minhas pesquisas, juntamente com o Dáquila Pesquisa, né, eu venho aqui dando minha contribuição como pesquisador acadêmico, como nosso amigo já falou, Otávio, e, consequentemente, dentro dessas minha parceria juntamente com o Dáquila, né, surgiu aí a necessidade, agora que nós estamos passando de fase, colocar pesquisadores, esses pesquisadores nossos de Dáquila irão agora nos representar nessas pesquisas. E, após a formação, né, desses cérebros, nós vamos ter aí um corpo bem interessante, né? Posteriormente, nossos associados estarão aí ao mundo, divulgando a nossa descoberta, nossas invenções, e juntos iremos aí mudar a concepção mundial, como, por exemplo, o formato da Terra. Eu estou entrando agora como pesquisador-chefe, para que nós possamos formar aí as nossas patentes, os nossos trabalhos acadêmicos, juntamente aí dando a contribuição também na parte de eletromagnetismo aplicado. Então, após essas pesquisas que eu realizei, eu vi que a importância do documentário Terra Convexa é de suma importância, porque ele mostra que, de fato, as forças que regem a natureza são diferentes das forças que é estabelecida pela ciência, certo? Pela física, especificamente. Então, essa importância de início para a sociedade, também como científica, que foi muito impactante, tem que ser divulgada e tem que ser bem explorada. E com esse meio, eu pensei, vamos fazer aqui essa apresentação. Bem, todos já sabem que eu sou, e agora vamos continuar. Pode continuar aí, meu amigo Otávio. Bem, nós sabemos do método científico, né? Então, o que acontece foi que o documentário Terra Convexa, ele começou com testes. Toda hipótese tem que ser falseável. Toda lei, toda teoria tem que ser falseável. O que é ser falseável? É ser passivo a teste. Então, você elabora uma teoria. Essa teoria tem que ser passiva a teste. Você tem que fazer testes para saber se a sua teoria é verdadeira ou não. E se ela não for, ela vai voltar e ter modificações até que você tenha ali uma boa teoria que mostre que os seus experimentos realmente estão dizendo. Certo? Se você faz experimentos, os experimentos não batem com a tua teoria, então a teoria tem que voltar. Certo? E foi exatamente isso que nós fizemos daquelas pesquisas. Utilizamos experimentos, verificamos que, na realidade, não existe essa curvatura terrestre. A curvatura terrestre, pela a teoria gravitacional de Newton, você pode calcular ela, certo? E após esse cálculo, você percebe que
não bate o experimento com o cálculo. Então, com quem eu devo ficar? Você deve ficar com o experimento. O cálculo, a matemática, ela é uma linguagem. Ela não prova, ela prova por ela mesma. Mas a física, a ciência, não é provável, certo? Você utiliza evidências. A matemática, ela é uma linguagem, ela não é ciência. Quero deixar isso claro, certo? Por isso que a gente coloca lá no documentário, lá, isso, faz experimentos e mostra que, de fato, as nossas evidências estão mostrando que não existe essa curvatura imaginária, que é calculada, é claro, pela matemática. Mas o que manda, a palavra final é experimento, certo? Eu quero deixar isso claro, que tem muita gente que ficou olhando o documentário e falou, o cálculo não bate, não sei o que e tal. Não, cara, você faz o experimento e aí a palavra final é do experimento. Não tem essa de achar porque a teoria tá errada, isso é um absurdo. Isso aqui não é religião, isso aqui é ciência. Se você faz experimento várias vezes, em diversas localidades, de diferentes formas, e está mostrando outro resultado, isso tem que ser divulgado para a comunidade científica. E a teoria vai ter que ser modificada. E esse foi um grande impacto dentro da ciência. Pessoas no passado calcularam a teoria, né, os gregos, pelo raio terrestre, mas aí que está, a Grécia não tinha instrumentação científica, o que tinha lá era filosofia, tá entendendo? A ciência ainda estava se formando, a física. Então, a física é uma ciência experimental. Eu falo isso porque dentro da academia eu trabalho com experimentos, e aí o que acontece? Quando você faz um experimento, você tem que ser muito neutro. Não é porque que eu tenho que pegar meu experimento e se adequar com a teoria. Eu vejo alguns cientistas fazendo isso, e isso é errado, certo? Você está pegando um experimento e querendo se adequar à teoria. Não, isso aqui tem que ser assim porque a teoria diz assim. Não, cara. A teoria é assim porque o experimento acontece de uma forma. O cara fica invertendo. Não é porque que a minha teoria diz uma coisa que eu tenho que ir lá e modificar o experimento. Não, o experimento está usando o quê? Não tem curvatura. Então eu vou fazer uma teoria aqui de tal forma que não existe a curvatura terrestre. Esse é o correto, e não o contrário. Porque eu observei isso ao contrário. Eu estou observando isso ao contrário. E também existe uma histeria por lado dos cientistas e não aceitar isso aí, que a Terra não possui essa curvatura. Eu vejo essa histeria como fosse tipo uma religião, tá entendendo? Eles falam muito que não é religião, mas, cara, se tu tá fazendo o teste, você tem que ser neutro. Você tá percebendo que não tem uma curvatura, então tem que modificar a teoria gravitacional, cara. Não tem essa de ficar dando ataque de pelanca, tá entendendo? E a teoria científica, o método científico diz exatamente isso. Bem, os testes de laser, né? O teste de laser, ele é muito importante. Por que acontece? O laser, ele não faz curvaturas em ausência de campo magnético, né? O que acontece? O laser, ao passar de um meio para o outro, ele é muito preciso, certo? E com isso, esse teste ele é muito poderoso. Então, ao você colocar o laser, né, numa certa distância, que nós colocamos aí distância de 35 km, o que acontece? Era para ter uma detectação de uma altura de 6,3 metros, certo? E aí, o que acontece? Ao colocarmos a fazer esse teste, verificou-se que não existia essa obstrução de altura. Porque era para o laser não passar ali, né? Porque era para ter ali uma camada de água, certo? E, consequentemente, o outro lado você não ia receber o sinal nenhum. E, ao contrário, continuou reto. É muito forte esse do laser, certo? É muito poderoso esse teste. Porque a luz, ela se propaga de forma reta, linear, né? Está polarizada.